A infecção por dengue pode gerar complicações em grávidas e em puérperas, que são as mulheres que estão no período de amamentação. De acordo com os dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, a quantidade de registros de dengue nas gestantes apresentou uma elevação de 345,2% nas primeiras semanas deste ano, ao fazer um comparativo com o igual período de 2023. De acordo com especialistas, as alterações fisiológicas, que são normais na gravidez, podem favorecer o surgimento de quadros ainda mais graves da doença, que podem incluir complicações hemorrágicas e acúmulo de líquido em determinados órgãos, como nos pulmões, por exemplo. É importante ficar atenta, porque os sinais de alerta da dengue na gestação surgem geralmente entre 24 e 48 horas após a diminuição de um quadro febril. Então podem surgir sintomas como dificuldades respiratórias e sangramento de mucosas. As gestantes não podem receber a vacina contra a dengue por ser um imunizante com agente atenuado, ou seja, um vírus vivo, porém sem a capacidade de produzir a doença. Desta forma, a prevenção precisa ser redobrada. Acompanhe a fala da ginecologista Poliana Freire Barbosa. Os principais riscos da dengue para a mãe e para o bebê durante a gestação se relacionam às complicações de sangramento, as complicações hemorrágicas e as complicações relacionadas à perda de líquido para outros espaços do corpo. Por exemplo, água no pulmão, água no abdômen, né? E isso gerar problema para a mãe, para a respiração, dores abdominais, complicações de choque, de hemorragia. E isso é um quadro grave tanto para a mãe quanto para o bebê e pode se tornar uma urgência para o parto. Os principais sintomas que a paciente gestante pode apresentar é a febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, sensação de fraqueza. Ela pode desenvolver também manchas pelo corpo, sangramentos. Esses sintomas vão estar relacionados à febre, principalmente nos primeiros dias. E as complicações relacionadas à dengue, elas surgem geralmente após o período que abaixa a febre. Então, é nesse período que a gente precisa ligar o alerta, entre 24 e 48 horas após a febre. Nesse período pode aparecer dificuldades respiratórias, pode aparecer sangramento de mucosas. O que é isso? Sangramentos da gengiva, sangramentos via vaginal, por exemplo. A gestante, quando apresenta esses sinais de alarme, é imprescindível que ela compareça à maternidade, mesmo ela já tendo sido atendida antes pelo quadro suspeito de dengue. As puérperas têm um risco de complicação maior da dengue, principalmente nas 2 semanas após o parto, que o corpo dela ainda entende que ela é gestante, então ela ainda tem as alterações do corpo que a gestante teria. As puérperas, nos primeiros dias pós-parto, precisam ficar mais atentas. A gente não tem ainda estudos que falam a longo prazo se essa mãe ou se esse neném vai ter complicações relacionadas à dengue. Essas complicações, elas estão mais presentes durante o quadro, o pico da dengue no corpo, que são relacionadas principalmente a sangramentos da gestante, né, e complicações do quadro de dengue mesmo, que podem precipitar o parto. Então, aumenta sim o risco de prematuridade para o bebê. Mas em relação à infecção pela dengue, não traz riscos comprovados a longo prazo para a mãe e para o bebê. A amamentação ela é indicada e estimulada para o pós-parto, né? Então, o aleitamento não aumenta o risco de transmissão de dengue para o bebê. O Hospital Júlia Kubitschek é um hospital porta aberta para as pacientes gestantes suspeitas de dengue. Aqui a gente tem o atendimento de urgências 24 horas. Os principais cuidados de prevenção da dengue que a gestante pode tomar estão relacionados principalmente ao uso de repelentes. Os repelentes que a gestante pode utilizar são aqueles à base de caridina e DIT. Outros repelentes estão contraindicados. E outra coisa que ajuda muito a gestante é utilizar roupas que cubram os membros dela, né? E façam que tenha uma menor área exposta ao mosquito, à picada do mosquito. A gestante não pode utilizar a vacina, é uma vacina de agente de vírus vivo atenuado.
Então, esse tipo de vacina, gestante, como todo, não pode utilizar. Ainda não temos vacinas para gestantes. Gestante com dengue não pode utilizar anti-inflamatórios, né? Não pode utilizar anticoagulantes. Gestantes que usam o AS, que é uma medicação para pré-eclâmpsia, deve comparecer em atendimento para ver se esse AS vai manter ou se ele precisa ser suspenso. E algumas medicações para dor, para febre, tem mais liberação para quem não tem alergias. Por exemplo, paracetamol e a dipirona. Mas não recomendamos o uso de medicações sem prescrição médica. O Hospital Júlia Kubitschek é um hospital de referência para o atendimento de pacientes gestantes suspeitas ou confirmadas para dengue, né? Aqui no hospital elas vão passar por um primeiro atendimento. Nesse atendimento vão ser triadas em relação às complicações possíveis da dengue. Ela vai realizar os exames no hospital. E a depender do resultado dos exames, a depender do estado de dengue da paciente, ela pode precisar de internação e ela vai ser internada aqui no hospital. O hospital possui um atendimento de urgência 24 horas. Então, a gestante a todo momento vai receber esse atendimento aqui no Júlia Kubitschek.